Olá, mais um programa em pauta começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Como você já sabe, a gente aqui no plenarinho sempre recebendo um vereador. E hoje o nosso convidado é o vereador Paulo Haddad, que está aqui do meu lado. Ele que é do Partido Cidadania e já está no segundo mandato. Vereador, antes de começar eu queria agradecer a sua participação aqui no Em Pauta. Vivi, eu que agradeço, é sempre um prazer, né, poder ter a oportunidade de prestar aí alguns esclarecimentos e participar de todos os eventos da TV Câmara. Então, para mim é um motivo de muito orgulho e eu que me sinto honrado de estar aqui com você. Vereador, eu queria saber do senhor, tem percebido alguma diferença do mandato anterior para esse? Sim, no mandato anterior, só para que a gente possa contextualizar, eu fui o primeiro suplente do partido. Então eu assumi numa situação em que o vereador titular foi para uma pasta da prefeitura municipal. Então ele foi fazer parte do executivo e eu acabei assumindo. E enquanto suplente, a gente nunca sabe quando o titular vai retornar, né, para ocupar o seu espaço, ocupar a sua vaga dentro do legislativo. Apesar de que eu não tive nenhum problema de lidar com isso, apresentei os projetos, tive um bom trânsito junto com os meus pares dentro do legislativo, aprendi muito, né, em pouco tempo e a gente conseguiu fazer com que o mandato ele fosse muito rico em termos de apresentação de projetos, de prestar serviços à população que nos procurava, enfim. Eu acho que a gente conseguiu exercer o mandato, não na plenitude, porque sempre fica aquela situação, será que volta, será que não volta, né? Como ele acabou voltando para disputar as eleições municipais. Mas enfim, eu acho que agora a diferença é que o mandato é meu, né? Então eu fui legitimado, os meus eleitores, então fica aqui o meu agradecimento a todos os cidadãos campineiros que votaram em mim, né? E aqueles que não votaram também, fica aqui o meu compromisso, né, que se preciso for, eu estou aqui à disposição, né, para ajudar, e que tragam as demandas, sejam demandas pontuais, né, de determinadas coisas que são específicas, seja da rua, seja do bairro, ou mesmo situações de grupos, entidades de classe, então a gente está à disposição. E agora, com o mandato nosso, a gente tem muito mais autonomia de trabalhar, né, e de exercer o mandato na sua plenitude. Vereador, apesar disso, né, o senhor teve a experiência, né, do ano passado em estar como vereador e agora, num momento de pandemia, como que está sendo ter assumido aí esse compromisso nesse novo normal? Na realidade, Vivi, nós finalizamos o mandato com uma pandemia, né? Também não foi muito fácil, apesar de que nós estávamos num período de aprendizado. Então, essa doença, né, eu sou médico, dentista, então sou profissional da área de saúde. Eu não me recordo de nada parecido que eu tenha vivido dentro da área de saúde, apesar, né, de ter aí um tempo já de estrada, né? 40 anos dentro da área de saúde. Mas a gente terminou num aprendizado, né? Tivemos dentro da Câmara sessões remotas, isso se estendeu por um período longo e finalizou também com sessões remotas. Assumimos o mandato num cenário diferente, mas veio essa segunda onda, pior ainda. Eu acho que nós estamos num momento em que a gente aprendeu com o passado, trouxemos algumas informações e ações para o presente, até para prevenir, né, algo que seja muito difícil, num cenário pior, para os próximos meses ou por um futuro muito próximo. Mas a situação é muito difícil, é muito complicada, né? Isso impacta muito, seja na administração pública, seja no nosso trabalho dentro do legislativo. Em relação às demandas, o senhor percebe que mudou? A população está necessitando de outras coisas que quando não tinha pandemia nem se falava? Eu acho que o que mais nos deixa sensibilizados é porque muita gente acabou perdendo emprego, né?
muita gente não tem de onde tirar o seu sustento. A gente tem procurado atender dentro do possível pessoas que estão em situações bem difíceis, né? Famílias que estão em situações difíceis, né? Que muitas vezes não têm o que comer dentro da sua residência, né? As demandas que a gente atendia, ou que nós atendíamos antes, eram demandas mais de entidades, uma poda de árvore, né? Uma árvore que está caindo, então a nossa assessoria, né, procurava estar atento a isso para que não tivesse nenhum desdobramento pior, uma rua que tinha lá buraco, boca de lobo que estava entupida, enfim, uma praça que precisaria ser revitalizada, poda de mato. Mas agora acho que o que mais está afligindo a população é o desemprego e também a parte de alimentação, o dia a dia, né? A rotina do dia a dia, que as famílias elas estão sofrendo muito com essa falta de dinheiro e falta de emprego. E, vereador, o senhor pegou uma responsabilidade muito grande, né, nesse ano. O senhor é presidente da Comissão de Política Social e Saúde neste momento de pandemia. Como está sendo o trabalho da comissão? Essa comissão, eu acho que é uma das comissões mais importantes da Câmara Municipal, né? Tem outras comissões, a de Constituição e Legalidade, Política Urbana, enfim, mas a política, a nossa Comissão de Política Social e Saúde, ela é extremamente importante. Já era, né? Já tinha uma importância vital, porque o orçamento da pasta, né, da Secretaria de Saúde, é de mais de 1 bilhão e 800. Então é um orçamento grande, né? É um orçamento muito importante, né, para a população de Campinas se beneficiar, né, desse aporte financeiro. Então nós temos aí, já tinha, né, um entendimento de como esse dinheiro seria aplicado, né, fiscalizar realmente, né, o executivo se estaria aplicando de forma correta os contratos, né, atendimento à população, se o atendimento estava de forma correta, se havia algo para ser melhorado. Mas com essa pandemia, Vivi, a gente está vendo que a primeira coisa é combater, né? Combater o Covid, combater os casos graves, dar esse suporte, né? Seja de UTI, de enfermarias, de retaguarda, medicação para que os pacientes possam ser atendidos de forma correta. Às vezes a pessoa fala, vamos arrumar um leito de UTI. Não é só colocar uma maca lá, uma cama, né? Não, você tem que ter uma equipe toda por trás disso. Isso gera gasto com RH, né? Com recurso humano, com pessoal. Você tem que ter medicamentos para você sedar o paciente, para você entubar o paciente, relaxar, né, a musculatura para que ele possa ser entubado e manter esse paciente, né, ali deitado, sedado, para que ele não tenha nenhum tipo de desconforto. Então isso gera custo para o poder público e a prefeitura hoje ela arca com mais de 70% desses gastos, né? Tem um aporte do governo do estado e um aporte do governo federal, que não é muito, né? Então hoje a grande fatia, a grande parcela recai sobre a Prefeitura Municipal de Campinas. E a gente tem que estar atento se esses recursos estão sendo bem aplicados. E o trabalho tem sido bem intenso, né? Quem acompanha aqui as reuniões da casa, das comissões, a comissão não para. O trabalho é intenso. Nós temos tido reuniões, né, mensais, prestações de conta, também tivemos prestação de conta do último quadrimestre do ano de 2020, então o secretário que assumiu a pasta, o Lair Zambon, veio com toda a sua equipe, prestou ali os esclarecimentos, tanto na parte assistencial quanto na parte financeira. Tivemos também agora a prestação de contas desse primeiro quadrimestre de 2021, também no mesmo formato, né, prestação apresentando os índices, os indicativos, tanto da parte assistencial quanto da parte financeira. Mas também nós tivemos, enquanto Câmara Municipal, e eu presidente da Comissão de Política Social e Saúde, uma ida até São Paulo para que nós pudéssemos trazer recursos, né, para que a cidade de Campinas tivesse uma ampliação de leitos de UTI e enfermaria para o combate à Covid. O senhor aí é presidente da Comissão de Saúde, mas também é membro da Comissão Especial sobre Impactos da Pandemia da Covid-19 e a retomada das atividades. É outra comissão que vocês estão trabalhando bastante, né? Sim, a presidência é do vereador Luiz Carlos Rossini, tem feito um trabalho
Eu acho que muito importante nisso, né? Saber o que a pandemia causou. A gente está vendo no dia a dia, isso é notório, né? A gente vê grandes dificuldades, a gente está vendo aí comércios da cidade de Campinas, que tem aí décadas que estão fechando, pessoas que estão perdendo o seu emprego, famílias que perderam a renda, famílias que não estão conseguindo, não estão conseguindo manter seus filhos em escolas particulares, impacta isso diretamente na rede pública, famílias que perderam plano de saúde, né? Então isso também impacta direto na rede pública e faz com que a gente tenha que ter aí uma dedicação maior, um entendimento maior do setor público para acomodar todo mundo, né? Então, tudo isso passa por essa comissão. Então, eu acho importante, a importância dessa comissão é traçar aí um cenário, ter uma radiografia de como as coisas estão, para ver como é que a gente vai conseguir, de alguma forma, ajudar, né, porque as coisas melhorem e não tenha tanto sofrimento, né, a nossa população que já é tão sofrida. A gente está aí falando de comissão, só para o pessoal de casa ter uma noção, olha só, além dessa comissão dos impactos da pandemia, além de ser presidente da Comissão de Saúde, o vereador Paulo Haddad ainda faz parte, olha só, da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Administração Pública, Ciência e Tecnologia, Política de Prevenção às Drogas, Especial de Honraria, tem ainda, para acompanhar a apuração no caso da tortura da criança lá, do menino do tambor, que o senhor também faz parte, é presidente dessa comissão, né? E ainda sobre a reabertura do Poupa Tempo na região central de Campinas. É muito trabalho. É muito trabalho, mas é o que eu sempre falo, né? Ainda está do meu tamanho, né? A gente tem aí uma estatura média, né? Faz parte da população brasileira, mas é maneira de brincar. Mas eu acho que quando você tem um objetivo e você se dedica, você arruma tempo, né? Eu acho que a gente tem que... como a gente fala assim, eu não tenho visitado você, não é por falta de tempo, às vezes é a oportunidade, mas a gente cria essa oportunidade. Então, esse trabalho dentro do Legislativo é um trabalho que, primeiro, que me orgulha muito. Eu tenho, assim, muito orgulho de fazer parte de uma Câmara Municipal como é a Câmara Municipal de Campinas. É óbvio que, né, essa Câmara ela é plural, né? Nós temos aí vários vereadores de vários segmentos, mas enfim, eu acho que isso é o que dá a oportunidade da representatividade da população dentro de um cenário político. Mas eu tenho muito orgulho, tive, né, boa parte da minha vida, como ainda tenho, eu trabalho profissionalmente no meu consultório, mas eu trouxe a experiência da vida privada para a vida pública. Por quê? Porque eu acho que a gente, enquanto vereador, porque nós não somos vereador não é uma profissão, né? A minha profissão é outra, mas enquanto vereador a gente pode fazer algo em benefício da população, ajudar numa dimensão maior. Então, você fala, não, eu tenho muita coisa para fazer, tem, mas a gente acaba arrumando tempo e tem que fazer tudo com maestria, com critério, com organização, né? E fazer de forma que a gente possa, no final, falar assim, não, eu fiz o meu melhor. E, além disso, o senhor é vice-líder de governo, vale ressaltar isso também. Na verdade, isso foi um desafio, né? Na administração passada, do prefeito Jonas Donizete, até fica aqui a minha gratidão ao prefeito, que teve a sensibilidade de convidar o vereador Luiz Carlos Rossini para ser líder de governo. E eu tive também aí dos meus pares, o vereador Marcos Bernardelli, na época presidente da Câmara, uma sinalização de que eu poderia ser um líder de governo. Então, por isso que eu falei para você, o mandato não era meu, mas eu consegui, de alguma forma, ter a respeitabilidade, ter a consideração e o entendimento que eu poderia ser um interlocutor, né? Fazer essa ponte, porque o líder de governo e vice-líder de governo, ele faz a interlocução daquilo que é importante para o executivo, para que o legislativo tenha um entendimento de que aquilo realmente é bom, né, para a população, possa ser votado e aprovado. Então o Rossini, ele era o líder, né, me convidou para ser o vice-líder, e o prefeito, o próprio presidente da Câmara também sinalizou que eu poderia ser um bom vice-líder, e eu assumi naquela situação. E
para a felicidade minha, eu fui convidado novamente. Então a gente está hoje, nesse biênio, exercendo essa função de vice-líder de governo também, né, com alguns debates com os vereadores, entendimento de matérias que são importantes para que a gente possa votar, ser aprovado e o executivo tenha aí, né, a possibilidade de implementar políticas públicas que sejam importantes para a população. Vereador, quem acompanha o seu trabalho sabe que o senhor atua em diversas áreas, não é só na área da saúde, que a gente falou bastante aqui dessa área por causa do momento, mas também tem projetos relacionados a vários setores. Por isso que eu queria que o senhor falasse para mim, projeto relacionado aí a banco de ração para pet. Então, Vivi, eu acho que isso é extremamente importante. Nós estamos passando num momento, num passado não muito remoto, a gente via dificuldades, né, de pessoas que pegavam os animais na rua, tratavam desses animais, pessoas que têm aí ONGs que às vezes passam com dificuldade. Nesse momento de pandemia, mais ainda. Então eu apresentei um projeto que está tramitando na casa, que é um banco de ração e também ali alguns brinquedinhos para os pets, enfim, para que a gente possa, de alguma forma, contemplar o trabalho de algumas entidades, de algumas ONGs e também da população, né? Quem que não gosta de ter um cachorrinho, um gatinho na sua casa, mas às vezes passa por dificuldades. Então, muitas vezes, ração, né, que seja tá lá no prazo, esteja dentro do prazo de validade, mas que vai vencer, vai doar para a Prefeitura Municipal de Campinas, alguma carga, vamos supor aqui, né, uma carga roubada que não tem destinação própria, que possa ser disponibilizada para a Prefeitura Municipal de Campinas. Outras pessoas que façam doação voluntária, pode ser pessoa individualmente ou mesmo algumas cooperativas que têm lá ração, enfim, né, possam fazer, disponibilizar. As pessoas vão, se cadastram, né, junto à Prefeitura e tem aí ofertado uma quantidade X de acordo com a necessidade daquilo que ele tem dentro da sua casa ou dentro daquela ONG que ele tem, o que está devidamente regulamentado e regularizado. E, vereador, analisando também no site da Câmara, todos os seus protocolos, tem muita indicação, tem muito requerimento e também, como eu já disse, vários assuntos, mas tem alguns lá, tapa-buraco, revitalização de praça, iluminação, são outras áreas da cidade que deu para perceber que o senhor está ali de olho, fiscalizando e pedindo que tudo isso seja consertado, melhorado na cidade. Vivi, isso é uma prerrogativa do vereador também. Eu, quando assumi o mandato, né, na legislatura passada, eu sempre falava que isso é obrigação do poder público, do executivo. O executivo tem que exercer o seu papel, trabalhar, né, naquilo que é prerrogativa dele, enfim. Mas se o vereador, assessoria, né, que está nos bairros, está rodando os bairros, não fizer essa interlocução, não trouxer os problemas e apresentar, e o gabinete fizer essa indicação, muitas vezes o Poder Executivo, as secretarias, elas não têm, né, noção de que muitas vezes alguma coisa que está acontecendo, né, num dado momento é extremamente importante para aquela família, para aquele bairro, para aquela localidade. Então a gente tem sim que fazer e tem essa prerrogativa e acho que a gente pode exercer de uma forma coerente e responsável. Então a gente tem aí algumas indicações de poda de árvore, extração de árvore, tapa-buraco, recapeamento de ruas, revitalização de praça. A gente tem praças que a gente pede para revitalizar que acabam se tornando quase que um clube, né? Uma praça poliesportiva, vamos dizer assim. Tem praça revitalizada com academia da terceira idade, playground, quadra de vôlei de areia, campo de futebol de grama, todo o passeio, paisagismo, quadra poliesportiva, futebol, vôlei, basquete, enfim, eu acho que é um ganho para a população. E isso muitas vezes vem da indicação de um vereador, né? Então eu tive a felicidade de fazer algumas indicações, ser atendido nessas indicações, isso traz qualidade de vida para a população, que tem lá um espaço de lazer e também para a sua atividade esportiva.
Falando em população, como que está o contato do senhor nesse momento de distanciamento, ficar mais isolado, como que está sendo? Vivi, a gente não... Quem gosta de gente tem que estar convivendo com gente, né? Eu sou da área de saúde, eu convivo com gente o tempo todo. É claro que isso não mudou, mas nós temos que manter aí os nossos critérios bem sedimentados, de controle, né, de distanciamento, não negligenciar o uso de máscaras, ter sempre higienização das mãos, mas a gente continua conversando com as pessoas, dentro daquilo que é preconizado, seja na Câmara Municipal em atendimento à população, ou mesmo no trabalho de rua que a gente tem feito. Então a gente procura atender, procura conversar, porque a gente é do ramo, né, de gostar de gente e conviver com gente, e agora dentro do mandato não é diferente. A gente tem contato com pessoas o tempo todo, mas dentro dos critérios, daquilo que é preconizado, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de ação que seja de alguma forma mal entendida, mal vista e possa dar um mau exemplo. E lembrando que seu gabinete, seu e-mail, redes sociais, tudo disponível sempre para quem está assistindo a gente. Sempre, porque é até obrigação nossa, né? Nós estamos aqui legitimados pelo povo. A Câmara Municipal é a casa do povo, e a gente até gostaria que nós não estivéssemos nesse momento de pandemia para que as sessões elas pudessem ser presenciais e ter aí o acompanhamento da população para que elas entendessem um pouco mais de como funciona o Poder Legislativo. Mas o meu gabinete é o gabinete 9, telefone 3736-1500. Então, a população que de alguma forma precise, né, talvez de um esclarecimento ou de alguma ajuda, pode contar com a gente. Vereador, para a gente encerrar, qual o recado do vereador, do profissional, da pessoa, Paulo Haddad, para quem está vendo a gente? Não, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, é para que eles se cuidem, né, para que as pessoas não brinquem com a doença, né, com o Covid, a doença está aí, né, eles têm que se proteger, usar máscara, lavar bem as mãos, álcool em gel, procurar ter esse distanciamento, né, social, não ficar muito próximo um do outro, evitar, gente, aglomeração, festas clandestinas, né, isso é inadmissível. É claro que o convívio familiar, o convívio com os amigos, nós somos latinos, a gente quer abraçar, quer beijar, quer estar bem próximo, mas não é o momento. Tudo isso vai passar, tenho certeza que nós teremos aí dias muito melhores, a gente vai voltar à normalidade, não vai ser a mesma normalidade. Eu acho que essa doença ela veio trazer e acender um sinal de alerta para muitas coisas que a gente fazia ou deixava de fazer que nós temos que fazer agora, né? Então vamos sinalizar talvez por um futuro diferente, mas que eu acho que vai ser muito melhor. Vereador, muito obrigada por participar aqui do Em Pauta. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. Então, mais uma vez, obrigada. A você de casa também, muito obrigada. E se quiser rever tudo que foi falado nesse programa, é só entrar nas nossas redes sociais. Ó, tá tudo aqui, ó, Facebook, Instagram, YouTube. Entra lá que você consegue ver o Em Pauta com o vereador Paulo Haddad e com os demais parlamentares também. E tem alguma sugestão pra gente? Manda um WhatsApp. Manda o seu tema que a gente corre atrás e coloca aqui na tela da TV Câmara Campinas. A gente se vê na próxima edição. Tchau!